Ontem, 16 de março de 2025, poderá ser considerado o dia do milhão de Bolsonaro. O que é que significa exatamente isso? O Bolsonaro fez uma convocação para um encontro único daqueles que defendem ou querem defender um projeto de anistia para ele. E, por extensão, se der para os demais envolvidos nos eventos da tentativa de golpe, não houve golpe, houve tentativa de golpe, que já é em si um crime, aí pelos idos de 2022, principalmente a partir dos resultados do primeiro turno da eleição, quando Lula venceu o primeiro turno da eleição, anunciando a sua vitória, provável, no segundo turno da eleição, como efetivamente aconteceu. Então, essa turma resolveu se reunir em Copacabana para fazer o evento de 1 milhão. E, segundo a USP, utilizando o software de inteligência artificial, o cálculo que houve ali em torno de 18.500 pessoas. Vamos considerar que é um número bem distante de 1 milhão que foi esperado. Então, a flopagem foi geral. E o que é que a gente pode depreender disso? Morreu o bolsonarismo? Desestimulou as ações da extrema-direita no país? Não, não necessariamente. Não vamos ser precipitados, nem soltarmos fogos de artifício, nós que estamos na posição oposta àquela que Bolsonaro e seus apaniguados vivem, frequentam e proclamam. Nós somos de um outro campo. Alguns gostam de dizer progressista, que acham o nome muito atenuado para dizer ser esquerda. Outros da esquerda de forma mais declarada. E, enfim, não importa, de oposição a Bolsonaro, porque tem pessoas de uma direita sensata que é oposta ao pensamento de Bolsonaro. Então não vamos comemorar. Não há o que comemorar. Calma, calma neste passeio. O que evidencia, sim, é que a pessoa de Bolsonaro em si parece estar em um evidente declínio. Pelo menos neste recorte do tempo da nossa história. Vamos sempre colocar as coisas de forma temporária, porque o Brasil é muito dinâmico, para não dizer muito volátil, no seu pensamento sociopolítico e econômico, mas coisas mudam muito rapidamente. Neste momento, portanto, Bolsonaro está em nítido declínio, que nós esperamos seja para todo sempre, inclusive com a sua prisão próxima, esperamos também ainda este ano, quem sabe. Só Deus o sabe, só o STF o sabe, vamos aguardar os acontecimentos. Mas o fato é que bolsonarismo, que é o nome dado ao pensamento de extrema-direita no país, ainda permanece. E permanece muito vivo. Sempre temos dito, ruas não representam hoje grande coisa. As ruas são um pequeno indicador, mas são as redes sociais. A partir do WhatsApp, mas indo para todas as redes sociais que temos disponíveis no Brasil, que podem vir a representar o que realmente é a efervescência do pensamento, da tendência do pensamento das pessoas, as pessoas comuns como eu e você, em relação aos políticos ou ao pensamento político em geral no país. E tudo indica que este pensamento de extrema-direita ainda está muito vivo. Então, temos que pensar o seguinte, o ícone Bolsonaro, Bolsonaro é um ícone, por isso o chamam de mito, pode estar em declínio, mas aquilo que ele passa a representar, que é mais do que a sua forma de pensar, é o que ele representa além da sua forma de pensar, que é o pensamento da extrema-direita, permanece muito vivo. E por isso que tirar Bolsonaro de campo é mais interessante do que ele permaneça em campo, porque estamos vendo um movimento claro, evidente, na extrema-direita e na direita canária do país, no sentido de escolher o sucessor de Bolsonaro, com uma fatiota mais interessante, um pouco mais sofisticada. A dizer, por exemplo, Tarcísio de Freitas, de São Paulo, que é, evidentemente, até o momento, pelo menos pela Rede Globo e pelos globais, a figura mais interessante para representar nas eleições de 2026 as aspirações da elite dominante do país, que tem, claro, na direita canalha e na extrema-direita, os seus servos, os seus escravos, as suas marionetes. Tarcísio, portanto, aparece aí de preferência, embora haja um conjunto de atuantes ou de atores políticos que poderão ser também considerados caso Tarcísio não queira ir adiante. É difícil. Se as elites pressionarem ele, ele, como servo delas, vai atender, vai obedecer, porque ele lambe botas desse povo. Mas tem o Zema, aquele que se diz servo dos diretores da Fiat. E tem outros, tem o Jorginho Melo, de Santa Catarina, tem até aquele governador, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, enfim. Tem o próprio Nicolas, de Minas Gerais, e quem sabe até o Gaia, que é um sujeito que tem diversos crimes nas costas, mas de repente, se a mídia funcionar, vão apresentar ele como santo. Ainda temos o penduricalho aqui e acolá de alguns aproveitadores, como Gustavo Lima, o cantor do sertanojo, e por aí vai. Porque não importa se o sujeito tem experiência política, se ele tem discernimento, ou até se ele tem alguma sanidade psicossocial, ou uma sanidade psicossocial. Não importa. O que importa é que haja um marionete para estar ali atendendo às demandas da elite e que ele governe conforme as demandas da elite.
porque sabemos que há aqueles da elite que determinam as políticas econômicas, como aconteceu no governo Bolsonaro, em que um certo banqueiro de um grande banco nacional dizia para o Paulo Guedes o que ele iria fazer naquele dia. Então, pouco importa se é uma pessoa mentalmente insana, se é uma pessoa criminosa, se é uma pessoa extremista de esquerda ou de direita, sim, vale também da esquerda. Pode até ser, contanto que atenda aos ditames da elite nacional. Então, o bolsonarismo continua vivo. O bolsonarismo não está ali naqueles 18.500 contados pela USP que compareceram ontem à Copacabana. Mais do que 1 milhão continua pelas redes aí, sorrateiramente, fazendo o seu trabalho de, por exemplo, tentar derrubar Lula. E principalmente encontramos o bolsonarismo muito ativo ainda no nosso Congresso brasileiro e mais com a ameaça de que ele cresça, fazendo com que o país dê uma guinada trágica na direção de algo similar ao que estamos vendo na Argentina de Milei ou nos Estados Unidos do Trump. Portanto, nada a comemorar. Eles ainda representam, quero dizer, a extrema-direita ainda representa um grave risco à sanidade mental do país. Uma sanidade que está em questão, pelo menos em grande parte da sua população, que não entende o que é a gestão de um país depois dos gravames, dos problemas que tivemos com o insulto da deposição de Dilma. De 2016 para cá, o Brasil adoeceu psiquicamente, adoeceu politicamente e perdemos o senso do que é administrar um país, fazer a gestão de um país complexo como o Brasil. Por quê? Porque Lula faz um governo admirável ante as dificuldades que ele está enfrentando, recebendo senões de todos os lados, da cadeia produtiva até a cadeia que procede ao consumo, até os banqueiros, até as mídias sociais de maior alcance, e sim as redes sociais onde a extrema-direita predomina. Um governo que consegue zerar déficit público, um governo que consegue oferecer mais empregos, um governo que aumenta o consumo da população, observável nos shopping centers, observável nos supermercados, observáveis nas atividades de férias, em que cresceu a demanda e a presença de pessoas em praias, em hotéis, em cidades turísticas, em que a gente vê shoppings lotados, enfim, em que a gente vê o aumento do consumo de automóveis. Este país que cresce com um PIB notável, mesmo contra toda a pregação dos ditos entendidos do mercado, apenas 27% da população, segundo o IPEC, em pesquisa recente, aprovam o governo de Lula, e mais 35% por aí, achando que é um governo regular. Ou seja, mesmo que Lula, entre regular e aprovado, tenha a maioria da população, este regular não está entendendo o que é o governo Lula, nem o que é um governo para a população, porque adoeceu com um governo completamente absurdo do Temer e depois, pior ainda, do Bolsonaro. Então tivemos 6 anos de um adoecimento, de uma infecção política ou na mentalidade política do brasileiro. E aí a gente vê que nesta infecção, nesta virose política que está na cabeça da grande parte da população brasileira ainda, a gente tem o bolsonarismo passeando como este vírus extremamente danoso e extremamente, digamos, adoecedor, porque enlouquece as pessoas, fazem-nas perder o senso de análise e de crítica, fazendo com que abra portas para que gente como Trump, como Bolsonaro ou como Milei possam voltar a governar o Brasil. A pergunta que eu lhe faço é, pode? Para completar, ontem o Malafaia, em Copacabana, dando o seu show grande histérico como ele o é, para não dizer uma outra coisa, em termos de psicopatologia, foi e atacou o Alexandre de Moraes, chamando-o de criminoso. Ele faz isso de forma calculada, como ele diz que faz. E aí vai dar apenas um processinho por danos morais ou coisa que o valha, nada que o leve à prisão, como ele já faz por merecer. Aliás, né? Já faz por merecer. Mas essa gente sabe como jogar o jogo da transgressão e não os complique. Só não aconteceu, felizmente, essa jogada mais calculada com o Bolsonaro e sua trupe, que perdeu a estribeira, perdeu o limite, perdeu as 4 raias da Constituição e estão aguardando o dia 25 para serem finalmente indiciados como réus que vão receber longo tempo de prisão. É o que nós estamos esperando para que este país possa começar a se curar desta loucura de extrema-direita e de direita canalha que assaltou o nível político, mas também grande parte da população brasileira. Um abraço e até outra oportunidade.